Você é um pai, seu nome é 007N7. Você só deseja ter uma vida tranquila, com o seu único companheiro, que é o seu filho, o seu único filho. Você é um cara estressado demais, mas tenta se manter tranquilo o tempo todo. Você trabalha e mal tem tempo para o seu filho e a sua única obrigação é levar ele para a escola. Aparentemente tudo ocorre ao certo ao longo dos dias. Você vai até a escola com seu filho, trabalha, se estressa, volta para casa, faz as suas obrigações e nada demais acontece, certo? Bom, como você é estressado com o trabalho e deve se ocupar com muita coisa, você provavelmente não percebe muito o que o seu filho faz no dia a dia, correto? E bom, isso provavelmente é o que mais te prejudica nessa história. E pela falta do acompanhamento do dia a dia do seu filho, tragédias acontecem. E bom, antes da gente continuar com essa história, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse vídeo é como se fosse uma complementação da lore em que eu fiz da primeira parte desse vídeo, entre aspas. Então caso você queira assistir a primeira parte desse vídeo depois, fique totalmente à vontade, meu amigo. Não tem uma ordem cronológica que você precisa ver, apenas veja a que você preferir. Espero que você aproveite essa história, e essa é a história de 007 e o seu trágico filho Cool Kid. Pois é, meu amigo, todo personagem dentro desse jogo tem uma história, e na minha opinião, a história do 007 é uma das histórias que mais influencia no jogo e também uma das minhas favoritas. Vamos lá, caso você não saiba, o 007 é o próprio pai do Cool Kid aqui dentro do jogo. E claro, como ele tem esse nome de Kid, criança, tá ligado? E criança legal, provavelmente é óbvio que ele ia ter alguma história envolvendo o pai dele. E bom, pra inconveniência do seu pai, o seu filho é um dos assassinos do jogo. Mas calma, isso não é por causa de algum trauma de família ou alguma coisa assim. Pelo contrário, é só pela diversão, como diria o próprio Cool Kid. Caso você não saiba, no meu vídeo anterior eu expliquei pra vocês que os personagens vieram parar deste mundo aqui de Forsaken de alguma forma meio que aleatória. E no caso do Cool Kid não foi diferente. Basicamente, ele foi meio que chamado por este mundo por um personagem chamado Spectre, que no caso é o espectador que assiste tudo, literalmente tudo que acontece em Forsaken, ele tá de olho. Pelo menos é o que dá pra entender com essas mensagens bizarras que aparecem na tela quando tu fica muito tempo sem abrir o jogo, ou seja, deixar ele em segundo plano. Pelo menos é o que dá pra entender, né? Se tu colocar uma tradução aí, você vai ver que tem algo a ver, tipo, você não estar dentro do jogo, você nunca vai sair, esse tipo de coisa aí que faz sentido. De qualquer forma, deixando isso de lado, basicamente, o nosso pequeno Cool Kid foi chamado para o mundo de Forsaken como uma brincadeira. Basicamente, o Cool Kid não tem a mínima de noção que ele tá machucando os outros. Ele pensa que tudo é uma brincadeira e ele só tá fazendo parte dela. A gente pode perceber isso em uma das músicas de Chase, que no caso do Cool Kid, que se chama Ready or Not, que seria pronto ou não. Você já jogou pique-esconde na sua vida? Esconde-esconde, tanto faz o jeito que você chama. Então, quando você tá lá contando e você vai procurar os outros sobreviventes, tá falando aqui do contexto do Forsaken, você fala, pronto ou não, lá vou eu. Exatamente. E bom, você consegue ver que o Cool Kid é auto-explicativo que ele é uma criança. É óbvio que ele ia acreditar mesmo que tudo isso aqui é uma leve brincadeira. Bom, talvez nem um pouco leve, né? E aí pra vocês vai estar passando na tela uma das coisas que aconteceu pelo menos aqui o que a gente acha que realmente aconteceu na lore de Forsaken. Eu tenho quase certeza disso, porque mais ou menos em uma lore do Elliot aí conta que a Brothers Pizza, o local em que ele trabalhava, houve um acidente e provavelmente esse acidente foi envolvendo o Cool Kid. Basicamente o Cool Kid foi lá, pegou fogo no estabelecimento inteiro. A história é insana e por sinal esse vídeo aí que tá aparecendo pra vocês é basicamente uma animação feita por fãs. E mano, isso aí é simplesmente cinema, cara. Retrata muito bem uma das histórias que aconteceram aqui dentro do jogo. Eu acho, pelo menos creio eu, que isso aconteceu antes dos eventos aqui de Forsaken. Eu acho que eu tenho um termo bem legal pra criar aqui pra vocês, pra mais ou menos explicar esse evento Forsaken. Sabe o efeito Mandela? Eu vou acabar de criar um termo aqui chamado efeito Forsaken, calma aí. Não me pergunte por que esse vídeo foi parar na vida real, do nada, eu só quero anotar aqui mesmo. Se liga na minha letra linda, ó. Agora você entendeu o que significa o efeito Forsaken, né? Bom,
É o que esse cara aqui passou. Na verdade, todos os personagens de Forsaken passaram pelo efeito Forsaken. E no caso, ele tem que ter algum motivo para entrar por aqui. E no caso do Cool Kid, foi simplesmente achar que tudo era uma brincadeira e cometer aquele tipo de atrocidade. E sim, você sabia que cada diálogo que o Cool Kid tem pode mudar se ele acabar matando o 007 em uma partida? Pois é, interessante isso e eu tenho acesso a isso. Então segue aí para você ver o quão interessante que é. It's so nice to see you, Dad! Finally got your attention! Hope this doesn't hurt too much! There's no need to be so scared! What's wrong, Papa? E meu amigo, o fato do Cool Kid sempre achar que tudo é uma brincadeira só se relaciona mais ainda com esses diálogos. E falando na pizzaria em que o Elliot trabalhava depois de parar por aqui, é a Builders Brothers Pizza, que no caso é a franquia que é uma da parte da história de alguns desastres terem acontecido aqui dentro. E olha só que interessante, todo personagem aqui dentro do jogo tem a sua biografia, então eu vou estar lendo aqui pra vocês. 007N7. Anteriormente conhecido pelos seus exploits, ele teve uma mudança de coração após ganhar um filho, apenas para perdê-lo depois de uma série de eventos infelizes. Com uma versão menor do código consigo, ele consegue se teletransportar para longe no mapa, além de criar uma duplicata de si mesmo, se necessário. E bom, essa é a leve biografia que nós temos sobre o 007, só que é muito mais extensa, é por isso que eu estou explicando aqui para vocês. E no caso, esse código, caso você não tenha entendido do que eu falei, é basicamente aquela skill dele que você consegue se teleportar, que no caso é o Cool Gui e também o clone, né, que é bem autoexplicativo. Inclusive, a gente tem algumas referências ao filho dele mesmo, ao Cool Kid, em algumas coisas dele, como por exemplo, escrito a palavra cool, claro que não é assim uma referência direta, mas tem chance de ser, por causa do cool ser escrito com 2 zeros e depois o L. Também nós temos uma skin aqui para o 007, que também consegue explicar bastante coisa, que no caso é a Disaster, que você pode ver aqui é o Cool Kid, e caso você não saiba, o Cool Kid aqui dentro do Roblox, ele teve a sua primeira história dentro do Natural Disaster, que eu acho um pouco difícil você não conhecer, destruindo completamente o jogo inteiro. Tem uma história bem grande sobre isso, e talvez algum dia eu traga uma história em específico do Cool Kid, falando mais sobre o Natural Disaster e também sobre o Forsaken. Nós também temos uma skin aqui que é bem interessante, inclusive ela me passa uma vibe bem triste, que no caso é a Cool. Cara, nossa, mano, eu consigo ficar bem triste olhando pra uma imagem dessa skin aqui, tá? Basicamente, o que dá a entender aqui é, no caso, o 007 pintando uma parte do corpo dele de vermelho pra ele ficar parecido com o Cool Kid. Aqui, ó, você pode ver que é bem pequenininho, jointinho, que no caso aqui deve estar escrito Cool Kid, ou pelo menos só a metade do nome, que no caso é Cool. Ou seja, bem interessante essa skin e passa uma vibe bem triste ela, né, mano? Temos uma skin aqui que eu acho uma das minhas skins favoritas aqui do 007, que no caso é a Dead, né, que no caso é ele com uniforme de pai, etc, o Cool Kid chorando aqui. Enfim, o 007, cara, é um personagem realmente muito interessante, eu gosto muito dele e no caso, eu acho que é um dos personagens mais sofridos aqui dentro do jogo. Porque, cara, veja bem, mano, você ser um pai e ter literalmente um filho é algo que pode ser muito influente pra sua vida, tá ligado? E acaba acontecendo alguns desastres aí e é bem triste mesmo. Então, infelizmente, desejamos melhoras pra você, 007, e que tudo dê certo. E sim, antes que você me pergunte, eu botei o meu pai pra falar no vídeo o que ele achava sobre Forsaken. E aí? O que você acha de Forsaken, pai? Eu só vivo de Forsaken agora. Bom, eu não jogo, não sei, né, esse Roblox, Forsaken. Eu vejo você jogando sempre. Então a minha visualização aqui que eu tenho é que é um jogo legal, engraçado. E é isso. Tá bom, pai. Valeu. Obrigado. Até mais. Aí, aí.
you mean? Oh, it's a cool kid. Oh, why didn't you just say that? I love cool kids. Do you really? No. No! Stop!